Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Tagarela Intercâmbios. Para você que nos acompanha pelo Spotify, é um prazer ter a sua companhia em mais um episódio do nosso podcast Tagarela Talks. Essa é a terceira live de uma série do nosso mês da Higher Education. Neste mês de setembro, estamos falando sobre ensino superior na Austrália e hoje a gente vai conversar com a Stephanie Oliveira, gerente de educação da Austrade, que é um órgão do governo australiano. A Stephanie está em São Paulo, ela trabalha no consulado da Austrália no Brasil e ela vai falar sobre a visão do governo australiano sobre o ensino superior aqui na Austrália para estudantes internacionais. Então hoje a gente vai ouvir, né, a palavra do governo australiano sobre como eles veem, né, os estudantes internacionais que vêm fazer o ensino superior aqui na Austrália. Eu sou a Mariana e muito obrigada a você que nos acompanha aqui ao vivo pelo Instagram ou para você que está nos escutando no Spotify. Bom, gente, fiquem à vontade, tá? Para deixar comentários, deixar perguntas aqui. Essa série de lives que a gente está fazendo é justamente para vocês tirarem suas dúvidas sobre ensino superior aqui na Austrália. Então, podem ficar à vontade para deixar aqui comentários, perguntas. Para quem está no Brasil, boa noite de domingo para vocês. Aqui na Austrália estamos começando a nossa semana, a nossa segunda-feira, 10h02 da manhã, agora aqui em Melbourne. E eu vou adicionar a Stephanie, então, aqui na nossa live. Vamos lá, acho que a Stephanie está entrando. Já adicionei, vamos ver se dá certo. Peraí. Acho que agora vai dar certo, vamos aguardar. Bom, lembrando que essa é a terceira live dessa série, desse mês da Higher Education, aqui na Tagarela Intercâmbios. A gente ainda tem mais uma live pela frente, já tivemos duas lives que estão salvas, tá? No nosso feed, no Instagram. E uma delas já está no Spotify também, no nosso podcast Tagarela Talks, então vocês podem conferir. A gente já conversou com a Thaís Sombini, da AIT, que é uma instituição de ensino parceira da Tagarela, que oferece cursos de ensino superior aqui na área de tecnologia e de criação. Também conversamos com a Amanda Zirbes, da ECA, que é um grupo de instituições de ensino que oferecem diversos tipos, né, de cursos de ensino superior em diversas áreas. E oferece bolsas de estudos para estudantes brasileiros. Então, já fizemos essas duas lives. Hoje a gente conversa, então, aqui com a Stephanie Oliveira, do Consulado da Austrália no Brasil, da Austrade, gerente de educação, que vai falar, né, da visão do governo australiano sobre o ensino superior aqui na Austrália para estudantes internacionais. E ainda temos mais uma live pela frente na próxima semana com a KBS. Vamos conversar com a Marcela da KBS, que também é uma instituição de ensino parceira da Tagarela, que oferece cursos de ensino superior, MBA, mestrado, aqui na Austrália. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a Stephanie. Deu agora? Bem, Oiê, tudo bem? boa noite, pessoal. Boa Prazer, né? noite. Vocês também. É, Prazerzão. aqui já estamos começando a nossa segunda-feira. Obrigada, né, Stephanie, por tirar um tempinho aí do seu domingo à noite para conversar aqui com a gente. Muito obrigada, que bom que deu certo, né, da gente combinar aí os horários. E você está aqui com a gente hoje para falar da visão do governo australiano, né, sobre a Higher Education, sobre o ensino superior aqui na Austrália para estudantes internacionais. Muita gente começando a ter interesse em fazer cursos de ensino superior aqui na Austrália, né? O pessoal está nessa série de lives, inclusive, a gente quer deixar claro, né, que é possível, né? Às vezes a pessoa acha que é muito difícil conseguir fazer um curso de ensino superior aqui,
muito caro, muito difícil, enfim, mas tem possibilidades, tem várias alternativas e tem aumentado o número de pessoas interessadas em fazer ensino superior aqui. Não só quem ainda está no Brasil, mas quem já está aqui na Austrália também, porque é isso, o governo está, né, mais uma vez batendo na tecla de que quer estudantes genuínos e pessoas que se desenvolvam aqui na Austrália. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente para falar um pouquinho justamente sobre isso, né? Sobre a visão do governo australiano com relação à higher education. Obrigadão, viu? Imagina, Mari. Obrigada a você. Obrigada a Nina também, a Lívia, pela oportunidade. E eu vou começar falando, assim, esse momento, né, que o governo australiano está vivendo, mas eu vou precisar voltar lá para 2021, 2022. Então, é ótimo que você explica direitinho tudo que veio acontecendo, porque muita gente acha que tem essa impressão de que agora de uma hora para outra o governo australiano está exigindo várias coisas. Não é bem assim, né? É algo gradativo mesmo, que já vem acontecendo, já vem sendo anunciado, né? Durante algum tempo. exatamente. Bom, a Austrália, assim como todos os países no mundo, né, foram afetados pela pandemia. E o nosso processo de reabertura foi um processo que demorou um pouco mais, né, do que alguns outros países. E, claro, a Austrália é um país de imigrante, é um país com muito estudante internacional. Não à toa que a educação internacional na Austrália é o quarto maior produto, né, sendo ele o serviço, né, no caso, o serviço intangível, né, da economia do país. E essa reabertura ela foi muito boa, mas ao mesmo tempo trouxe também muitos desafios, né, para o próprio governo em como manter essa reputação que a Austrália sempre teve e ainda tem de ser um país com uma ótima educação, né, com uma educação de qualidade. Então, a gente teve essa abertura muito abrupta e agora a gente está num movimento de filtrar melhor quem são os nossos estudantes internacionais. Porque, afinal de contas, o visto de estudante, o principal objetivo dele é estudar, né? O benefício de trabalhar, ele vem depois. E o que a gente encontrou, infelizmente, né, nesses últimos tempos, foram pessoas que estavam indo unicamente para trabalhar. Então, a Austrália falou assim, vamos tentar revisar isso e também como alinhar esse perfil genuíno, né, do estudante genuíno com as necessidades também do país. Porque, para quem ainda não está muito familiarizado, a Austrália é o sexto maior país em dimensão geográfica, mas com poucas pessoas, só 26 milhões de pessoas, né, no caso. Então, é necessário estudantes internacionais, mas também estudantes internacionais que tenham essa capacidade de pensar um pouquinho mais a longo prazo e, de repente, trabalhar em uma área que seja interessante para o governo australiano. Eu sempre parto do pressuposto, Mari, e eu acho que essa é a primeira dica que eu vou dar para quem está te assistindo. Propósito e progresso. Essas são duas palavras que o estudante brasileiro que está querendo ir para a Austrália sempre tem que ter em mente. Stephanie, então quer dizer que se eu for estudar inglês só, eu não sou um estudante genuíno? Não. Significa que você precisa ter muito claro e apresentar para o governo australiano qual que é o teu propósito de estar na Austrália. E caso você tenha algum progresso, digamos, depois do inglês, não sei, por exemplo, né? Gostaria de fazer um VET, ou gostaria de fazer uma faculdade, tenta já fazer um pacote, sai daqui assim com isso pronto daqui do Brasil, porque pelo menos o governo australiano, ao analisar o seu caso, ele vai ver esses dois pesos. Então, eu fortemente, assim, recomendo para as pessoas participarem, né, participarem das lives, né, do Higher Education, mas especificamente para Higher Education, se você, de repente, tem um inglês que não está se sentindo muito confiante, fecha já o seu pacote de inglês, até mesmo porque no custo-benefício, se a gente parar para pensar no longo prazo, é até melhor. A Austrália, ela conta uma legislação, né, para estudantes internacionais, que a gente chama de ESOS Act, que te protege. A Austrália é um país que não exige o pagamento integral do curso de uma vez. Aliás, isso é proibido por lei. Então, são vários mecanismos que, infelizmente, as pessoas não sabem, mas são justamente as lives como essa daqui da Tagarela que está aqui para informar as pessoas. É super importante que as pessoas, a Pri do Oi Austrália até comentou aqui, quem não está assistindo essa live está perdendo a oportunidade de entender a imigração australiana. Justamente por isso que a gente te convidou, né, Stephanie, para você falar pelo governo australiano, para as pessoas
entenderem, né, o que está acontecendo e por quê. E por isso foi muito bom você ter voltado um pouco atrás para explicar, até porque a Tagarela é uma agência que sempre bateu nessa tecla, né, de gente, é muito importante que o estudante, quem vem como estudante, seja genuíno, que venha realmente para estudar, que tenha um propósito naquele curso específico e que aquele curso faça sentido, né, para carreira acadêmica, profissional da pessoa, enfim. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso, essa questão da genuinidade, que eu acho que algumas pessoas ainda pecam nisso, né? Isso pode ter consequências como a não aprovação de um visto, né? A recusa de um visto. Então, eu acho interessante você começar falando sobre isso. Sim, E aí vem esses anúncios, né, recentes, né, de sim, número de estudantes que vão poder fazer cursos de ensino superior, enfim, e algumas mudanças em vistos, né, com relação à idade, os requisitos para vistos, isso acontece sempre, tá, gente? Com muita frequência, a imigração está sempre mudando algumas regras, porque tem interesse em reter aqui no país pessoas que realmente estejam se desenvolvendo e que vão ocupar posições nas áreas que a Austrália precisa que sejam ocupadas. sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Stephanie, dessa questão de número de estudantes, que é algo que sempre tem essa determinação do número de estudantes e tudo mais, mas como vem acontecendo uma série de anúncios da imigração recentemente, porque muitas coisas estão Sim. mudando, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro. E só é um disclaimer, né? Só um recado anterior. A gente está fazendo essa live. Mudanças podem ocorrer, então eu realmente recomendo aos nossos telespectadores para acessarem o site do DHA. Eu não sei assim quanto tempo vai ficar a gravação, mas sempre acessem o site do DHA, que é o site do Home Affairs, ou studyaustralia.gov.au na versão em português. Então, como bem dito pela Mari, a gente tem sofrido algumas mudanças e essas mudanças elas visam justamente melhorar a qualidade dos estudantes internacionais. O que pelo menos o que foi percebido, né, é que para certas universidades vão ter um número delimitado de estudantes internacionais. Isso justamente para poder equilibrar a experiência, né, do aluno, porque tem aluno que estava indo numa sala que era totalmente internacional. Isso não é um problema, mas não é ao mesmo tempo a experiência que o aluno de fora está buscando, né? Então, para tentar melhorar a questão da qualidade, melhorar a experiência, né, do aluno internacional com a sociedade australiana, eles estão colocando esses caps que a gente chama, né, de National Planning Level, né? Então, para cada universidade, né, há um determinado número agora para quantos estudantes internacionais eles podem receber. E eu acho que um outro ponto também importante é falar que a Australia is open for business. A Austrália ela tá aberta para business, gente. Ela não está fechando. Ela só está selecionando melhor qual o tipo de estudante. Acho que um outro ponto também válido falar, Mari, que você mencionou brevemente, é a questão da idade. Eu acho que um outro ponto que eu gostaria muito de desmistificar. Porque quer dizer que a Austrália não está aceitando gente com 35 anos ou mais? Bom, não me aceitaria, né? Mas uma categoria de visto, que é o Postgraduate Work, Postgraduate Work Visa, que é o 485, que a idade máxima era 50 anos e foi para 35. Porém, para as pessoas que gostariam de aplicar para outras categorias de vistos, e eu posso também passar para vocês, existe um site da Austrália, na verdade do DHA, do Home Affairs, que se chama smartmoveaustralia.gov.au. smartmoveaustralia.gov.au. Esse site vai mostrar outras infinitas possibilidades de vistos de trabalho que você pode aplicar uma vez que você terminou o teu curso na Austrália. É que o 485, ele é um dos mais famosos, né? Você podia ficar mais 2 anos, mais 1 ano. Você ainda pode, tá? E dependendo se você ficar numa área regional, ou seja, em alguma cidade fora daquele eixo, Brisbane, Sydney, Melbourne, você pode ficar até por mais tempo ainda. Então, primeiro ponto. A Austrália está recebendo, sim, pessoas com 35 mais. É uma categoria de visto
que passou de 50 anos como idade máxima para 35. Que é o 485, que inclusive para quem ainda tem interesse em fazer mestrado por pesquisa ou doutorado, a idade se mantém em 50 anos, né? Porque é compreensível, né? Que a pessoa para chegar né, a fazer um mestrado por pesquisa ou um doutorado já tem que ter todo ali um histórico de estudos, enfim. Então, essa idade se mantém para mestrado por pesquisa e doutorado. Correto, correto. Eu coloquei aqui o site stephaniesmartmoveaustralia.gov.au, que você citou, Isso. que é para as pessoas entenderem mais sobre os vistos, é isso? As possibilidades de vistos. De vistos de trabalho, exatamente. A Austrália, junto com outros países, ela tem um esquema de imigração por pontos, né? Se não me engano, um dos nossos competidores maiores é o Canadá. E essa imigração por pontos, você pode entender um pouquinho mais desse mecanismo através desse site. Então, esse site ele vai te dar todas o que pode, o que não pode. Nesse visto aqui você é elegível, nesse visto aqui você tem que ter sponsorship. Ele é bem didático nesse sentido. Eu acho que vale super a pena para as pessoas que querem. Outro site que você citou que eu acho interessante a gente reforçar é o Study Australia, que é .gov também, o Study Australia? O Study Australia é o nosso carro-chefe aqui no setor de educação. Só lembrando, né, eu faço parte do setor de educação, eu não faço parte do setor de imigração, mas claro que a gente pode pelo menos dar uma pincelada, né? O site é studyaustralia.gov.au. Esse site em específico, hoje em dia, ele tem uma versão em português. E é muito bacana porque é um site que tem calculadora de custo de vida, tem Career Match Tool, que é como se fosse um teste vocacional, que você pode fazer, e aí você pode entender quais áreas também que correspondem à sua, mas que também correspondem à necessidade da Austrália. Tem também teste de inglês, teste de speaking, né? O teste oral em inglês, de graça também para você poder fazer. E fora que tem o buscador de cursos também, que você pode encontrar os seus cursos. Então, de repente, antes de você marcar com a consulta com a tagarela, marca a consulta com a tagarela, mas dá uma olhada no buscador. E nesse buscador você já pode pelo menos ter uma ideia de onde você gostaria de ir. E é muito interessante que tem a página em português e também tem sempre notícias, gente, no Study Australia, notícias importantes, além dessas, né, além dessas informações muito práticas, custo de vida e tudo mais. A gente fez até um videozinho lá atrás divulgando a calculadora do custo de vida, porque ela é muito interessante mesmo, é de acordo com o seu estilo de vida. Então, assim, tem muita informação legal para estudantes nesse site que é oficial do governo australiano, vale a pena vocês olharem. E aí eu queria só, né, dar o recadinho que eu sempre dou aqui, que é muito importante, que quem quer fazer um planejamento, principalmente quem quer fazer um planejamento de estudos, claro, conversa com o consultor educacional da Tagarela, que sabe te indicar os cursos a partir do seu perfil, objetivos, né, do que você quer. E também quem quer um visto além do visto de estudante, quem já quer fazer um planejamento, né, para pensar nas possibilidades que tem de tentar um visto de trabalho depois aqui, ou até tentar um visto permanente. Depois de um tempo, conversa com um agente de imigração. A gente tem a Tagarela Migration com agentes de imigração registrados junto ao governo australiano, porque como a Stephanie bem disse, as regras podem mudar a qualquer momento. O que a gente está falando aqui hoje, amanhã pode ser diferente. Então, é muito importante conversar com pessoas que entendem do assunto, que estão sempre atualizadas quanto à legislação, às regras e tudo mais, para fazer o melhor planejamento, porque esse planejamento também tem que ser de acordo com o seu perfil, com seus objetivos, com todo o seu histórico acadêmico, profissional. Então, isso é muito importante, né, Stephanie? Sim, com certeza. E essas ferramentas estão ali para vocês. O governo australiano vem num movimento nesses últimos 2 anos, na verdade, 2 não, acho que eu diria nos últimos 3 anos, de tentar produzir mais conteúdos em português. E eu e a Patrícia, que é minha colega aqui em São Paulo, a gente está tentando, a gente faz parte do pessoal que revisa a tradução, para justamente se aproximar do público. O público brasileiro só perde para a Colômbia em números, né? Em algumas instâncias. Mas hoje a gente tem uma comunidade de 40 mil brasileiros aí na Austrália, entre pessoas que estão fazendo curso de inglês, até o bebê que é filho de uma brasileira e nasceu. E quem disse isso não sou eu, é o Itamaraty, que passou no último relatório de 2023, que 40 mil pessoas estão registradas, né? Quase 40 mil pessoas registradas com eles. Agora imagine quem não se registrou.
Exatamente. Grande, está crescendo. Agora falando assim, uma questão mais do perfil do brasileiro. O australiano gosta do brasileiro. O brasileiro ele agrega bastante dentro da sala de aula. A gente é comunicativo. O brasileiro, eu acho que pelo fato da gente viver num país igual e muito competitivo em relação a emprego, etc., a gente sempre acaba pegando mais do que se pede. Então, há Verdade. espaço para brasileiros. Fora que em 2032, eu sei que está muito lá na frente, mas vai passar ó, bem rapidinho. Daqui a 8 anos, vai acontecer os Jogos Olímpicos na Austrália, né? Vai acontecer em Brisbane, no estado de Queensland. E ali tá um canteiro de obras, assim. Tá muitas É. transições estão acontecendo e eles vão precisar desses profissionais porque, como a gente sabe, a Austrália é um país que precisa de uma mão de obra qualificada. Bom, tem pergunta aqui do Vitor, que é estudante da Tagarela lá em Perth. Faz uns vídeos, inclusive, aqui para mostrar um pouco de Perth, das belezas de Perth, para o pessoal que acompanha o Instagram da Tagarela. Vitor está perguntando: é verdade que esse sistema de pontos vai mudar? Se sim, como está previsto para ser? Olha, Vitor, eu não tenho essa informação, viu? A não ser que você conseguiu algum breaking news aí. Mas eu não tenho essa informação, não. Assim, até o dia de hoje, eu não vi nenhuma novidade. Olha que o meu laptop está aqui aberto, do ladinho. Não recebi nenhuma informação, o sistema de pontuação continua o mesmo. É como a Mari reforçou, né? E aí eu, novamente, também faço coro ao que ela falou. Essas mudanças, elas muitas vezes chegam no mesmo dia que a gente fica sabendo. Então, são mudanças que vêm do realmente top-bottom, assim. Mas pelo menos essa mudança aqui eu não sei, não. Ainda não, vamos aguardar. Se ó, oficialmente falando, a Stephanie falando oficialmente aqui pelo governo, Vitor, nada por enquanto, tá? Enquanto Stephanie, queria que você falasse um pouquinho da Higher Education, já que a gente está falando hoje, sim. o principal assunto é ensino superior aqui na Austrália para estudantes internacionais. O que você destaca de vantagens para um estudante internacional que quer fazer um curso de ensino superior aqui na Austrália, né? A gente tem essas questões relacionadas a visto, muitas possibilidades, como você falou, não existe só o visto 485, né, que é o Temporary Graduate Visa, existem outras possibilidades de vistos para quem se qualifica aqui na Austrália, enfim, nas regionais, às vezes algumas regionais têm vantagens para quem faz o curso na regional e depois quer tentar um visto de trabalho, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as vantagens para o estudante internacional fazer um curso de ensino superior aqui na Austrália. Claro, eu vou do macro para o micro, tá bom? Bom, Tá. a Austrália tem 42 universidades, entre públicas e privadas, né? O sistema público-privado na Austrália é um pouquinho diferente do Brasil. Ambos são pagos. Existe uma diferença, né, do valor em relação ao estudante doméstico versus o estudante internacional. Porém, o estudante internacional ele está protegido pela legislação, australiana, ou seja, da mesma forma que o estudante tem deveres e direitos, o instituto ou a universidade ela também tem deveres e direitos em relação ao aluno. E se ele não tiver, ou a instituição não estiver cumprindo isso, o aluno tem canais oficiais do governo italiano onde ele pode, enfim, fazer a sua reclamação. O que eu estou querendo dizer com isso é, existe um suporte para o aluno internacional por parte do governo australiano. Uma coisa que eu gosto muito de destacar da Austrália é que dessas 42 universidades, 10 delas estão no top 100 da QS, o que é um motivo de muito orgulho para a gente, porque eu acho que destaca justamente essa questão de qualidade versus quantidade. A Austrália ela tem um environment, né, um ambiente acadêmico muito vibrante. A gente é responsável pelo menos por 9% da produção mundial de pesquisa acadêmica, isso não sou eu que estou dizendo. É o próprio governo que gosta de salientar isso, mas isso explica muito por que as produções, por que as universidades, nessas 10 universidades, estão no top 100 do mundo. Um dos requisitos, né, um dos fatores que a US, né, no caso desse ranking, coloca, é saber a mix de nacionalidade, né, quantos estudantes internacionais eles abrigam. Tem também a questão da pesquisa científica. E o governo australiano, ele investe muito em pesquisa científica. Eu só vou dar alguns exemplos assim de coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia e que foi criado num ambiente
acadêmico australiano. Então, a internet, né, sem cabo, né, a nossa wireless, né, internet foi criada num ambiente também acadêmico australiano. A vacina contra o câncer, né, da cervical foi criada também em ambiente australiano. Caixa preta do avião também foi criada no ambiente acadêmico australiano. Então, são tantas coisas que estão no nosso dia a dia. Eu falo, né? A Austrália, ela está mais perto da gente do que a gente imagina. Então, isso tudo mostra o compromisso, né, que o governo tem em relação a isso. Então, para você que está pensando, de repente, fazer pesquisa, minha recomendação, já a primeira dica para o mestrado, que a gente tem dois tipos de mestrados, né? O Bioresearch, que é a pesquisa, e o Coursework, que aí é voltado mais para o mercado, né, de trabalho. Para pesquisa, eu recomendo que você entre no site da universidade e procurar. Normalmente, eles têm diretórios, falando assim, que é a faculdade de, sei lá, letras, engenharia, e aí você consegue pegar por temas, associar, né, um tema ao outro, e vai aparecer a lista de professores que estão trabalhando no tema do seu interesse, né, ou que podem ser o tema do seu interesse. Então, essa é uma primeira dica. Então, questão de qualidade mundial é que a Austrália não fala, não divulga tanto quanto outros países, né? Mas a gente está justamente aqui para falar sobre isso. Pelo menos universidades no top 100 do mundo. Eu acho que a segunda dica que eu dou é que o processo ele não é tão complexo quanto o processo nos Estados Unidos. O nosso calendário da Austrália é muito parecido com o calendário nosso aqui do Brasil. Então, os intakes, normalmente, as datas de início, né, das universidades australianas é fevereiro, março, fevereiro, vou colocar fevereiro, e julho, agosto. Mas, então, para quem está terminando, de repente, o ensino médio aqui e está querendo iniciar algum curso na Austrália, vale super, super a pena. Algumas universidades, eu posso citar uma com toda certeza, aceitam o Enem como entrada, que é a Torrens University. Elas aceitam. Eu não sabia disso. E a gente está trabalhando, a gente está tentando trabalhar também, mostrar para as universidades que o Enem é a prova em si, né? É uma prova complexa e que também pode ser utilizada. Mas só lembrando aqui de cabeça, assim, que eu sei, a Torrens University, ela aceita. Outras universidades na Austrália, elas aceitam outras modalidades de ingressão direto. Porque o que acontece? Normalmente, quem termina o ensino médio aqui, pelo menos precisa fazer um ano de que a gente chama de Foundation Year, por conta das diferenças, né? De sistema escolar. Porém, já tem escola, porém tem universidade que já está aceitando o SAT, que é um exame americano como entrada, GCSEs também como exame de entrada. E também tem universidade que aceita o diploma VET também como uma forma de abatimento. Isso vai depender de cada universidade. Eu estou vendo uma pergunta aqui, Mari. Você se importa? É que eu acho que faz parte do nosso... Não, pode. Eu ia comentar também do Enem, né? Sim. E se eu fiz o Enem há muito tempo atrás? Bom, aí no caso você vai precisar conversar com o representante dessa universidade. Aí eu peço para você entrar em contato com a Tagarela, daí a Tagarela vai conseguir entrar em contato com o representante, né? Porque eu não sei o quanto tempo, se tem um tempo de expiração, mas que eles aceitam o Enem como entrada, eles aceitam. Isso eu sei. E para estudante internacional, que, como no caso dos brasileiros, que não estudaram em colégio bilíngue aqui, é importante sim ter o IELTS ou TOEFL ou PTE, um certificado de proficiência em inglês. E a dica que eu também sempre dou é verifiquem a pontuação antes de aplicar. Porque, infelizmente, tem muita gente que acha que, por exemplo, é um IELTS 6,5. Mas se for um curso na área da saúde, o IELTS normalmente é um pouquinho mais alto. Então, olhar a pontuação antes de marcar o exame, aplicar, e aí você está pensando que é uma nota e, na verdade, você precisa tirar uma outra nota, né? Bom, foi importante você tocar nesse ponto, porque o inglês é fundamental, né, gente? Para quem quer fazer um curso de ensino superior, a pessoa só consegue fazer o curso e aproveitar o curso se tiver um nível mínimo de inglês, né, exigido pelo governo, pelas universidades. E aí é muito importante investir no inglês e investir nesses cursos, né, voltados para os cursos voltados para você fazer o seu
teste de proficiência, caso você queira, né? Precise ainda melhorar o seu inglês, entender como funciona a dinâmica da prova. Cada teste tem a sua dinâmica diferente, né? Tem Sim, o Cambridge também, né? em Cambridge. Stephanie, você citou os outros, mas também tem o Cambridge, e aí aqui é possível fazer. Escolas de inglês oferecem cursos preparatórios para o IELTS, preparatórios para o Cambridge, então é possível fazer um desses cursos, fazer o teste para, né, depois ter acesso, conseguir se matricular na universidade, né? Correto, correto. E eu acho que um outro ponto também importante é entender que no processo, né, de avaliação, né, fala assim, tá bom, Steph, eu já tenho o certificado de inglês, eu tenho os meus documentos traduzidos por um tradutor juramentado. Uhum. Juramentado, tá, gente, por favor. E eu falo, eu gosto de ressaltar juramentado, porque muitas vezes a pessoa faz uma tradução livre e tem universidade que rejeita. E aí todo o seu trabalho de lá 2 meses, né, traduzindo documento, né, vai por água abaixo. Então, sempre por um tradutor juramentado. Quanto tempo que demora o processo de admissão? Depende da faculdade, mas normalmente entre 4 semanas, se tiver tudo muito assim redondinho, se a universidade for também muito rápida, pode Uhum. ser 4 até 16 semanas. Eu falo que 16 semanas, assim, a application veio toda incompleta, fica esse vai e volta de e-mail assim com a universidade. Mas eu diria que é uma média de assim, 1 mês, 2 meses, pode, mas depende muito da universidade e depende também da concorrência, né? Que Uhum. você pode estar concorrendo, né? Um curso, por exemplo, de enfermagem é bastante concorrido na Austrália, áreas da saúde em geral, né? É bastante Uhum. concorrido, então pode demorar mais um pouquinho. O que eu preciso apresentar no meu application, né, que a gente chama, né? Normalmente o application é todo online, os documentos, né, de tradução juramentada, os seus últimos anos, né, de estudos e normalmente você pode escrever sim uma cover letter. Ela não é obrigatória, né? A não ser que eles coloquem no site, mas normalmente não é obrigatório. Então é um processo um pouco mais tranquilo que eu diria que nos Estados Unidos, que existe uma competição muito acirrada, mas Uhum. é o que gente, o fato de não ser tão divulgado quanto nos Estados Unidos significa que é de má qualidade, tá aí os rankings provando. Não é. É muito pelo contrário. É Uhum. de muita qualidade. Eu sempre coloco assim, eu faço uma comparação entre Brasil e quantas universidades a gente tem no top 100 e quantas universidades a gente tem aqui no Brasil, quantas universidades eles têm na Austrália, 42, e quanto eles têm no top 100. Uhum. Então, É. né, é uma questão de perspectiva também. Você falou do coursework, eu acho que é importante destacar isso. A gente já falou sobre isso em outras lives, mas acho que é sempre importante, né, para quem está vendo pela primeira vez, enfim, o conteúdo. Tem essas duas opções de mestrado aqui na Austrália, que eu acho bem interessante, né? No Brasil é mais um mestrado por pesquisa, e aqui tem essa opção do mestrado por coursework, que é ir para as aulas, né? Você vai para a universidade, você tem aula, você pode ter aula online também, enfim. Mas é mais, como você falou, para preparar o estudante para o mercado de trabalho. E é uma opção que muita gente escolhe, né, para fazer, porque tem gente que não tem o perfil, né, de fazer um mestrado por pesquisa, enfim. Sim. Então, é uma boa opção, eu acho uma opção bem interessante, né, e muitos estudantes optam por isso. Correto, correto. É como se fosse uma comparação entre mestrado lato sensu e estrito sensu. Uhum, Senso, você está ali desenvolvendo uma pesquisa junto com um grupo normalmente, você está sendo supervisionado por alguém e normalmente você é subsidiado pela universidade de alguma maneira. E o coursework é o que você falou, se você vai para as aulas. Eu acho que uma curiosidade, né? Que às vezes os brasileiros têm. Eu tenho que ir todo dia para a universidade. Gente, isso de ir todo dia para a universidade é uma questão do Brasil. Entre os aqui dois, não tem isso. porque na Austrália, na graduação, você não vai todo dia. Na verdade, assim, existem os créditos, né, que você precisa cumprir a cada semestre e você vai montando a sua carga horária. Assim, no máximo, a não ser que você queira muito, assim, todo dia, mas 3 vezes na semana você vai para a faculdade. E no mestrado isso não difere. Você não vai todos os dias. Mas quando você vai,
você vai mesmo e passa um bom tempo. E eu acho que uma diferença cultural muito grande do brasileiro quando vai para a Austrália estudar, e essa também é a minha, é que o governo não, perdão, os professores, eles incentivam muito o self-study, ou seja, ele passa a matéria para você, você vai estudar e ler os textos na sua casa, e caso você tenha dúvida, você marca um horário com ele, você marca horário com o professor, e aí você tira todas as suas dúvidas. A gente tem um jeitinho mais assim, né, próximo, o professor, né, já vira teu amigo no segundo dia de aula, aquela coisa mais, né, É. e na Austrália, assim, é muito. Você realmente aprende a se virar. Uhum. E eu acho muito bom, porque eu falo assim que o Brasil é único nesse quesito, né? Mas só algumas diferenças mostrando, né, o que existe na universidade, o que não existe na universidade aqui no Brasil. E você citou o processo também, né, de matrícula, enfim, encontrar o curso e tudo mais, né? Quem estiver em contato com a Tagarela ou quiser fazer contato com a Tagarela, o consultor educacional vai te auxiliar em todo esse processo, vai explicar tudo para você, como funciona, prazos e tudo mais. E, Então, a gente oferece todo esse serviço, né, de cuidar mesmo da matrícula, cuidar da escolha do curso, da instituição de ensino, por isso que é importante esse atendimento personalizado, né? Para entender como o seu perfil, o que você quer, né? O que você busca, e a partir daí oferecer as opções que tenham a ver com aquilo com os seus objetivos, enfim, e cuidar de todo esse processo aí de matrícula e também do visto, né? Como a gente já falou antes, tem a questão da genuinidade do visto de estudante, que o governo está cada vez mais, né, falando sobre isso e exigindo que os estudantes realmente venham para estudar e tenham como principal objetivo estudar aqui na Austrália. Então, é muito importante que você tenha toda essa orientação com relação a ter um visto ali, o processo de visto, para que o visto tenha o máximo de chances de ser aprovado. sim, Você está falando das vantagens, Stephanie, de fazer um curso de ensino superior aqui na Austrália. Tem mais sim. alguma coisa? Eu acho que destacar que a Austrália tem um dos maiores salários mínimos do mundo. Hoje está entre 24,10 por hora. Isso. E o estudante internacional deve receber esse salário se assim for, ou mais. Mas o que for, Exatamente. o estudante internacional tem o mesmo direito do que uma pessoa doméstica, que a gente chama, né? Do que um estudante australiano. Caso também o seu empregador não esteja te pagando corretamente, você também tem um canal onde você pode fazer a denúncia e, enfim, ser pago corretamente. E hoje, os maiores salários do mundo, mínimos, né, do mundo, 24,10 por hora, 24 australianos, 24,10 por hora, e o estudante internacional tem direito a isso. Exatamente. Inclusive os órgãos de governos estaduais, aqui a gente tem o Study Melbourne, existe o Study Adelaide, enfim, todos os estados têm, oferecem um suporte, um apoio jurídico, né? Então, se o estudante está se sentindo ah, lesado, né? Está sentindo que está recebendo menos que o mínimo, algo nesse sentido, esses órgãos dos governos estaduais podem ajudar os estudantes nesse sentido, ou encaminhá-los, né, para algum outro órgão, porque tem o Fair Work aqui na Austrália também, que cuida dessa questão dos direitos trabalhistas. E E, não é pelo fato de ser um estudante, de estar num visto temporário, que a pessoa não tem esse direito. A pessoa tem o direito e o empregador tem o dever, né, de pagar no mínimo. Hoje, o salário mínimo, como a Stephanie falou, 24 dólares e 10 centavos por hora é o mínimo aqui na Austrália. Geralmente, dependendo da função, os estudantes recebem mais do que isso. Muita gente trabalhando em hospitality, muita gente trabalhando em construção civil, enfim, várias funções aí que geralmente pagam mais por hora do que isso. Tem também, né, a vantagem de receber a mais nos finais de semana e sim, feriados, né? aham, Que as empresas que praticam isso, que é uma regra, né, principalmente para alguns setores, né, em que os empregados trabalham finais de semana e feriados, podem receber até o dobro, né, do valor da hora. Então é bem interessante nesse sentido também. O salário realmente é um dos maiores, né? O mínimo é um dos maiores do mundo mesmo aqui na Austrália. Tem uma pergunta aqui não sei o nome.
Underline. Tá. Se quiser, você fala o seu nome pra gente. Minha esposa está querendo fazer um mestrado aqui, porém estamos no visto 485. Com essas novas mudanças de visto, ela poderá fazer o curso? Ela era o aplicante secundário. Uh, então, peraí. Quantos anos tem a sua esposa, né? Eu acho que é importante isso, né? Primeiro, quantos anos tem a sua esposa? E segundo, ela era a dependente, não tinha feito o curso ainda, né? Pelo jeito, ela era dependente no 485, então ele era o titular do 485, ela dependente, ela quer ir para o visto de estudante agora, é isso? Acho que é isso, né? Porque quer fazer um curso. Se você puder explicar um pouquinho mais esses detalhes, melhor. Mas o que eu recomendo, eu não posso, infelizmente, dar, né, uma direção em relação a isso, porque eu não sou, né, da parte Uhum. de imigração, mas eu fortemente recomendo você a ver o site do Home Affairs, onde tem as últimas notícias, e uma delas é sobre o 485 e sobre as novas condições. Uhum. Um hall, assim, que tá escrito News, e tá escrito sobre o 485, tá? Até o nome do 485 mudou um pouco, mas ali vai estar escrito as condições. Aqui, infelizmente, eu não posso falar sobre isso, mas a Rosana tivesse aqui, com certeza ela falaria. E Rosana, para quem não sabe, é uma das responsáveis por Home Affairs em Brasília. De qualquer forma, vale a pena também entrar em contato com a Tagarela. Você pode mandar uma mensagem direta para a gente, porque aí os consultores podem avaliar direitinho a situação de vocês, de que visto para qual visto, porque tem tudo isso, né? Tem que ser avaliado, há quanto tempo vocês estão. Por isso que a Stephanie perguntou a idade, se ela já tinha estudado aqui, porque tudo isso conta. E aí pode, talvez, não ter possibilidade de um visto, mas de repente ter possibilidade de um outro visto. Exato. Então, por isso que é importante fazer esse trabalho, né, de consultoria. Ela fez um curso de inglês alguns anos atrás e tem menos de 35 anos. A Ah, Nina está comentando aqui, que é a nossa diretora da Tagarela, da Tagarela Intercâmbios e da Tagarela Migration, que o nosso agente de imigração pode responder. Manda uma mensagem, então, para a gente aqui pelo Instagram, que a gente, né, faz essa ponte e a gente te responde tudo certinho, porque é isso, não dá para a gente responder de qualquer jeito, tem que analisar todo o cenário, né, para dar uma resposta correta. exato, exato. O Carlos disse: meu filho de 17 anos, se ele não fizer a prova do Enem no Brasil, qual seria o processo para ele ingressar na universidade como estudante doméstico? Mas ele é estudante doméstico? É isso Ele que eu é, não entendi. porque eu acho que acabou confundindo um pouquinho, né? Então, vou explicar. Estudante doméstico é quem é australiano. Então, quem tem o direito de ter o preço, né? Vai ser um preço diferenciado, vai Ah, ser menor do que o estudante internacional. Se o seu filho só tiver a cidadania brasileira, então ele vai entrar como estudante internacional. Você fala assim, se ele não fizer a prova do Enem no Brasil, qual seria o processo? O processo padrão seria, caso ele não estude numa escola que a gente chama de IB School, né, que é uma escola internacional, com currículo internacional, ele vai precisar pelo menos fazer um ano que a gente chama de Foundation, que é como se fosse um período de adaptação para estudantes internacionais. Entretanto, então, Foundation primeiro. Como segunda opção, há escolas que aceitam o diploma VET, que é do ensino técnico, como um diploma de entrada para a universidade. Aí o seu filho teria que ir para a Austrália, fazer esse um ano de VET, e aí depois que ele concluísse o VET, depois que ele concluir o VET, ele poderia entrar. uhum. Uma outra forma seria o Enem, só que não são todas as universidades australianas que aceitam. Existe essa única universidade que agora me vem à cabeça, que é a Torrens, que ela aceita o Enem como entrada. Porém, de novo, não são todas as universidades. O que ele também pode fazer no lugar? Algumas universidades aceitam o SAT, que é o exame, que seria o Enem, né, dos Estados Unidos, como mecanismo de entrada. Então, se ele atingir uma pontuação específica, ele pode entrar em determinadas universidades da Austrália. E aí, Hum. aconselho você a marcar um horário com o pessoal da Tagarela para verificar quais são essas universidades que aceitam essas outras modalidades de entrada.
É bem importante, mais uma vez, ressaltando o trabalho de consultoria para a gente entender direitinho todo o caso e poder orientar, né, te orientar da melhor forma com relação à situação do seu filho. Porque ele comentou aqui, ó, no sentido de já ter o visto 491. Então, acho que ele está no 491 e o filho está como dependente. Deve Eu ser isso, eu acredito. acho, né? Só pode, né? Tô pensando aqui. Mas faz isso, por favor, Carlos. Faz contato com a gente também por mensagem para a gente entender tudo, todos os detalhes, tá? Da sua situação, da situação do seu filho, que aí a gente consegue, né, te dar uma resposta correta, enfim, te orientar da melhor forma, tá? Sim, E a Priscila diz que tem 38 anos, está num curso VET, que é um curso vocacional, um curso profissionalizante aqui na Austrália, mas quer mudar para Aged Care. tá. Que faculdade eu faria? Faz contato com a gente também, então, Priscila, que a gente vai te passar as opções e também, né, ver direitinho com relação a como está a questão do seu curso VET e qual a melhor forma, né, de casar tudo direitinho, né? Porque também tem a questão do tempo, o período, quando você termina. Tem que olhar tudo com muita calma, gente. É difícil, às vezes, a gente dar uma resposta aqui, né, Muito sem analisar direitinho o caso de cada um, tá? sim. Pronto, ótimo. Carlos disse que já é cliente da Tagarela. Maravilha, Ah, então. Então, conversa legal. com a gente que aí a gente te passa as informações Boa, certinhas. boa. Que mais? É, tem mais alguma coisa que você queria falar sobre algum desses assuntos, Stephanie? Não, eu acho que eu ia comentar que o aged care, né, que seria voltado para cuidados com idosos, é uma das áreas também que está em demanda na Austrália, porque a Uhum. Austrália é um país que a sua população é uma população mais velha, né, uma população mais idosa e vive bastante, né? Então eles estão precisando também cada vez mais de profissionais nessa área. Então, Priscila, invista mesmo na tua faculdade, que caso seja a sua intenção de poder ficar por mais tempo na Austrália, é uma área muito promissora. Uhum. E com relação, Stephanie, à imigração e aos estudantes de ensino superior aqui na Austrália, acredito que seja isso, né? Que cada vez mais a Austrália está demonstrando que quer estudantes genuínos e que se desenvolvam aqui para atuar, como a gente já falou antes, nas áreas que tem muita demanda, que tem muita vaga, né? Muita oferta de trabalho aqui. Então, nesse sentido, até é interessante que as pessoas façam o planejamento, né, com muita informação, para entender melhor tudo o que está acontecendo e como elas podem desenvolver ali um caminho, trilhar um plano para tentar conquistar aquilo que elas desejam, seja um visto de trabalho ou até mesmo um visto permanente aqui. Exato. É só não, né? Mas é sempre, né? Lembrar desses dois P's, propósito e progresso. A Austrália realmente está mais criteriosa porque elas querem pessoas que possam agregar realmente para a sociedade australiana enquanto elas estiverem por lá. Uhum. A Priscila perguntou se a live vai ficar gravada. Vai, tá? Já tinha perguntado sobre isso, eu acabei esquecendo de responder. Sempre ficam nossas lives salvas no Instagram mesmo, assim que termina a gente já salva. E depois a gente também coloca no Spotify, no nosso podcast, Tagarela Talks. Para quem ainda não nos segue pelo Spotify, aliás, vale a pena, porque todo o nosso conteúdo tá lá de lives e às vezes a pessoa prefere ficar só escutando, fazendo outras coisas, então tem essa possibilidade também. E Elaine, desculpa te interromper, mas só lembrando, a gente também tem um Instagram, que é o Study AU Official, underline Brasil com Z, que é o nosso Instagram em português. Que a gente tenta até mesmo traduzir alguns conteúdos, por exemplo, o que é esse National Level Planning, né? O que significa isso para mim, né? O National Level Planning, então, só para resumir, são esses números determinados que agora cada universidade vai ter para receber um estudante internacional. E ali a gente ensina em português o que é isso e como ele impacta a sua vida também. deixa Então, eu, Oi? eu vou colocar aqui, né, para as pessoas saberem O qual que é o Instagram. Então, Study enquanto você vai colocando, Mari, eu vou só respondendo a pergunta do Machado aqui. Uhum. Vocês poderiam falar sobre scholarships, né? Eu vejo que os cursos na maioria das unis são muito caros para a maioria das pessoas que já estão aqui. É uma ótima pergunta, porque às vezes a pessoa tem uma expectativa muito grande que o governo da Austrália dê
tem bolsas. E a maneira como funciona é um pouquinho diferente de outros países. Como o governo ele investe muito na parte das universidades, né, com, enfim, aporte, né, financeiro mesmo, as universidades acabam sendo o stakeholder que dá mais bolsa do que o próprio governo, isso é fato. Então, a minha dica para vocês coloca, por exemplo, a Universidade de Melbourne. Eu estou colocando aqui uma, né? Que é uma das melhores do mundo, aliás, né? Tá na lista lá. 13º. Nossa, eles são excelentes. Coloca assim, Universidade de Melbourne, University of Melbourne, mais scholarships no Google. Vai ter um diretório de bolsas e a maioria das universidades tem esse diretório, mostrando deadline, o que é, quem pode aplicar. Então, você não vai ver muitas, infelizmente, a gente não tem hoje bolsas do governo que contemplem o estudante brasileiro. A gente tinha a Destination Austrália, mas a Destination Austrália não vai dar mais continuidade. Porém, a gente tem as universidades que dão. E normalmente as universidades públicas são aquelas que têm, né, essa possibilidade. As universidades privadas, por um outro lado, dependendo da universidade, às vezes o preço é um pouco mais acessível, mas também não deixa de ser de atender a demanda. Então, é interessante você sempre colocar o nome da universidade mais scholarships, que muitas vezes você vai para esse diretório da faculdade, né? Da faculdade não, da universidade, perdão. E aí, só esclarecendo, gente, as bolsas que as universidades oferecem, que são aquelas bolsas que, né, as universidades pagam para o estudante estudar lá, acho que principalmente para quem faz mestrado por pesquisa, doutorado, enfim, essas bolsas, a Tagarela não tem como fazer o meio de campo para vocês. Então, por isso, até tem que fazer o que a Stephanie falou mesmo, ir no site da universidade, ver quais são as possibilidades de bolsas, né? São as universidades públicas que oferecem, enfim. E aí é o estudante que tem que fazer direto esse contato com a universidade para ver as possibilidades de bolsa. Quando a gente fala de bolsas de estudos, a gente tem feito lives, né, com representantes das instituições de ensino aqui que oferecem cursos de ensino superior, que são parceiras da Tagarela, e as pessoas falam em bolsas de estudos nessas universidades privadas. São descontos, na verdade, né, que o estudante vai pagar um valor menor do que o valor total, né? Eles oferecem descontos para estudantes da América Latina, às vezes para estudantes brasileiros. Então, quem quiser saber mais sobre isso pode fazer contato com a Tagarela, que a gente pode explicar melhor quais são as universidades que estão com bolsas de estudos nesse momento, ou seja, estão dando um desconto no valor total do curso para estudantes brasileiros. Então, tem essa possibilidade. Não sei se passou mais alguma pergunta, acho que não. Acho que a gente respondeu tudo que tinham falado aqui. E aí, Stephanie, a gente está quase encerrando a nossa live. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história com a Austrália, que você estava me contando agora há pouco. Porque às vezes o pessoal pensa, nossa, ela está falando da Austrália, mas ela está no Brasil. Será que ela tem alguma relação com a Austrália? Sua relação com a Austrália começou lá atrás, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua historinha com a Austrália e o que você acha do país, enfim. Você estava aqui falando de Austrália. Quais são as vantagens que você vê do estudante vir fazer um intercâmbio aqui na Austrália? A Austrália é um amor antigo, né? Não à toa, hoje estou trabalhando com eles. Na verdade, eu terminei o meu ensino médio na Austrália, né? Que a gente chama de Year 12, em 2008, numa cidade chamada Geelong, que hoje está Melbourne. Uma horinha de Melbourne, praia de costa, cidade de costa, ou seja, fica perto de Bells Beach, perto de Janjak, de algumas praias assim bem boas para surf. E eu estudei num colégio só para meninas lá, se chama Matthew Flinders Secondary College. Tenho contato com a família que me hospedou até hoje. E eu falo que a Austrália, eu não escolhi a Austrália, mas a Austrália me escolheu, porque inicialmente não era para eu ir para lá. Mas o meu pai na época falou assim: eu acho que a sua personalidade é bem mais parecida com a Austrália, por que você não vai para lá? Mas eu não tinha a mínima noção. Eu tinha 17 anos, imagina. E terminou sendo a melhor experiência da minha vida. E eu sempre falo que a Austrália é aquilo que a gente gostaria de ver no Brasil. A gente, assim, é um bittersweet, né? Um sentimento agridoce. Porque você fala assim, cara, que incrível morar aqui. E ao mesmo tempo fala assim, mas será que as pessoas podiam falar português? Porque é muito parecidinho, assim, em certas coisas, né? Óbvio,
diferenças culturais. Mas eu acho que, no geral, o brasileiro se adapta bem à Austrália. É como eu falei no começo, não à toa que a gente tem essa comunidade de 40 mil pessoas. É que eu acho que o australiano também vê valor ter a comunidade brasileira também na Austrália. Mas a Uhum. Austrália é um amor antigo, eu acho que vale super a pena. Acho que é você deixar a Austrália te surpreender também, se abrir para a Austrália. Às vezes a gente, nos 3 primeiros meses, está muito focado em só né, não sei, entender, se abra para novas experiências. É o que eu falo. Deixa, você se abre para a Austrália se abre para você de volta. E de repente você começa a trilhar um caminho que nem você imaginava, que era pra, sei lá, só um curso de inglês, aí daqui a pouco tá virando uma universidade, que daqui a pouco aí vira uma residência, e aí daqui a pouco você tá fazendo um testemunho para a Tagarela para agradecer a Tagarela, porque a Tagarela te ajudou no processo. Então, assim, acho que é se abrir mesmo, entender que na Austrália é sim, sim, não, não. Não existe essa de, ai, mas eu achei que não. É o que está escrito. E eu acho que essa é uma das principais diferenças que o brasileiro vai sentir. A Austrália foi o primeiro local, e foi em Geelong, só uma curiosidade. Foi o primeiro local que eu vi um pedestre sendo multado, porque ele estava cometendo um jaywalking. O que é jaywalking? Por exemplo, eu quero atravessar num lugar que não é feito para atravessar. E eu acho que foi a primeira vez que eu testemunhei um pedestre sendo multado. Era um dia bem de azar pro coitado, mas eu acho que isso ficou engrenado na minha cabeça de que, well, you can get caught, sabe? Assim, você pode realmente sofrer as consequências caso você não cumpra a regra, né? Mas é muito Uhum. bom você viver também num lugar onde você pode planejar a sua vida, né? Você sabe que as coisas vão acontecer de uma certa forma, né? Uhum. É, É. E eu sempre destaco a multiculturalidade, né, do país. Eu acho que é um dos fatores que eu acho mais interessantes da Austrália, que você vem para é, cá, você não vai conviver só com australianos, às vezes você nem vai conviver com australiano, na verdade. Você vai conhecer pessoas de todos os lugares do mundo, é uma coisa impressionante. A gente aprende tanto, né, com as outras culturas e aprende tanto a respeitar o espaço do é, outro, os hábitos do outro, a cultura do outro. Isso é tão importante para para gente, né, que convive em sociedade, enfim. é, É muito conhecimento que a gente adquire, né, vivendo aqui. E você que viveu numa época, né, de 17 anos, acho que as descobertas são diferentes, né? Você vê as coisas de uma outra forma, deve ser muito interessante. Você tem sotaque australiano? Seu inglês é meio é, australiano? e é muito engraçado porque eu trabalhei com o americano durante muito tempo, né? E sempre que eu ficava muito empolgada, eu sempre tentava neutralizar, mas sempre que eu ficava muito empolgada, acabava saindo. E eu acho que quando você tocou sobre multiculturalidade, eu gostaria realmente assim de destacar que o Brasil e a Austrália têm em comum, assim, muitas coisas. É um país, são países com histórias indígenas, que datam de muito tempo, sendo que a história aborígene da Austrália é de mais de 40 mil anos. E é um país feito também por imigrantes. Então, eu ter ido em 2008 foi muito bom, porque foi justamente o ano que, pela primeira vez na história da Austrália, foi reconhecido, né, a participação dos aborígenes na sociedade. Foi Uhum. feito um discurso de pedido de perdão. E, Desculpas. claro, exato. E claro, né, nem tudo, as coisas não são perfeitas, mas eu, das vezes que eu voltei, eu pude perceber uma evolução. Uhum. Na Austrália, isso é muito bom. A gente teve a oportunidade de visitar uma comunidade indígena da Austrália como parte do currículo. Então, foi um ano chave, assim, que eu fui em 2008. Um ano bem chave. E A depois Austrália, você voltou em 2019, você falou, né? Foi a última vez que você esteve aqui. eu tava, na verdade, num plano de voltar a cada 2 anos, né? Então, eu já tinha ido em 2008, 2009, aí voltei em 2017, aí em 2019 aí veio a pandemia, né? Aí Agora tá vamos na hora ver de se voltar de novo, hein, Stephanie? Acho que já passou da hora. Vem com visitar a gente. certeza, né? Com certeza, com certeza. Maravilha, obrigada. Bom, para finalizar, fala aí pra gente. O governo australiano quer estudantes internacionais aqui na Austrália? Principalmente, quer estudantes internacionais fazendo cursos de ensino superior aqui? Com certeza, a Austrália está aberta, a Austrália quer realmente estudantes internacionais e principalmente estudantes internacionais que tenham esse senso de propósito e progresso. Então, não espere, mas entre em contato com a Tagarela e já torne o seu sonho, né, em realidade.
Maravilha. Muito obrigada, viu, Stephanie? Foi um prazer conversar com você. Esperamos você aqui na Austrália, então. Da próxima vez a gente se encontra aqui. Obrigada, Mari. Obrigada, Obrigada. Lívia. A todo o pessoal da Tagarela, sempre me recebendo super bem. E eu espero encontrar vocês pessoalmente em breve. Maravilha. E para vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigada. Tem mais uma live, tá? Desse mês da Higher Education na próxima semana aqui. Fiquem de olho no nosso Instagram, que a gente anuncia todos os detalhes para vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos.